Pessoal, eu não sabia, mas o programa que eu estou usando aqui é uma extensão do Google Chrome e ele tem um tempo limitado de 10 minutos. Então eu parei aqui e vou continuar com vocês aí de onde eu parei, tá bom? Mais 10 minutinhos eu acabo isso daqui. Pessoal, ó, então participação dos lucros das empresas. Então eles produziriam e parte dessa grana seria revestida nos seus salários e a outra parte para o Estado, tá bom? Imposição da igualdade para que os grupos opositores não conseguissem a restituição do capitalismo. No começo desse processo socialista, ele tem que ser muito mais rigoroso, mais violento, porque ele tem que impor aos que ainda têm memória sobre o que era viver sob o sistema social, o sistema capitalista, não querer voltar ao sistema capitalista. Então ele impõe, tá? É um problema do sistema socialista da teoria aí, mas é necessária, senão abrindo o leque para outras pessoas ainda mantiverem um processo capitalista, pode ser desfeito toda a revolução socialista. Então, aí tem uma imposição da igualdade, tá? Bom, próximo slide, galera. Depois que tudo que acontecer, toda essa redistribuição acontecer, toda a educação, as pessoas tiveram uma educação tão compenetrada na sociedade, tão coletiva, não será mais necessário o Estado obrigar as pessoas a fazer as coisas, não será necessário mais ter uma imposição do Estado, tá? Então, chegamos ao comunismo. O Estado se desfaz, é o fim do Estado, tá? É bem utópico essa situação, bem difícil de chegar, mas olha só. Uma vez instalado e concretizado todos os objetivos do socialismo, as pessoas não necessitam mais do Estado, poder político dominante, que representava a maioria, para determinar o que as pessoas deveriam fazer, ou seja, leis, regras, imposições, diminuição da liberdade e tudo mais. O comunismo é o fim da presença do Estado na sociedade. Essa é uma característica importante, galera. O que diferencia o capitalismo, o socialismo do comunismo? A presença do Estado. No capitalismo, a presença do Estado tem que ser menor para que as pessoas tenham maior liberdade, tanto política, social, cultural, né, individual, toda, né, melhor liberdade para tudo, liberdade de fala e tudo mais, e liberdade econômica, tá bom? Isso no capitalismo. No socialismo, existe uma perda da sociedade, uma perda da liberdade, em vários sentidos, tá? Principalmente na questão de pluralidade política, essas coisas assim. No comunismo, é o fim do Estado. Acabou o Estado. Não tem mais uma instituição que te manda fazer as coisas, não, tá? Então, as pessoas viveriam de forma mais cooperativa. O objetivo: liberdade individual plena, igualdade plena. Todo mundo teria as mesmas questões iguais, todo mundo teria os mesmos produtos iguais, as pessoas fariam da vida delas o que elas quisessem, sempre pensando no bem coletivo. Então, eu não vou agredir o outro porque eu preciso dele, porque ele produz uma coisa que eu necessito. Então, existe uma ideia de cooperação aí, tá? Consciência cooperativa do trabalho, como eu disse para vocês. Vou produzir batata porque a terra é fértil para isso, é própria para isso, e outras pessoas eu preciso comer outra coisa também. Então a gente faz estabelecer trocas e tudo mais. Fim da ideia de opressor e oprimido ou de dominante e dominado. Cada um seria responsável por si e pelos outros. Autogestão, tá? Isso é em classes sociais. O comunismo é o fim das classes sociais. No socialismo, isso acontece também em fim das classes sociais, porque seria só uma classe, né? A partir da revolução, mas ainda existe processo de diferenças ainda de pessoas para outras pessoas. Então, meio que vai se desfazendo as classes no socialismo, até que chega ao fim no comunismo. Galera, críticas ao comunismo. Essa é a parte importante que vai cair na prova de vocês. Desculpa, crítica ao socialismo científico do Karl Marx e do Engels. Todo socialismo, exceto o governo chileno de Salvador Allende de 1970 a 73, foi ditatorial, tá? Todos
todo o socialismo, exceto dele e de Portugal a partir de 1975, tá bom? Ou seja, um governo que impõe a vontade da maioria. Por que Portugal é socialismo e tal? Ninguém consegue perceber isso do jeito? Porque eles ainda têm um sistema econômico capitalista, só que a política é socialista, tá bom? Ausência de liberdades individuais, principalmente a política, exceto o governo de Salvador Allende também. Por que as pessoas têm liberdade individual? Porque era uma democracia, tá? É uma democracia socialista, é como é Portugal, uma democrata social. O socialismo tem que ser feito na maioria dos países, porque senão outros países vão fazer embargos econômicos que resultaria na diminuição de produtos essenciais. Logo, os preços inflacionariam, diminuindo o poder de compra das pessoas. Vide Cuba, em 1959, vide Chile, em 1973, vide Venezuela atualmente. Existe um embargo econômico. O que é um embargo? É uma proteção, é um casulo, a gente coloca o país aqui no meio, fecha, os países capitalistas não vão compartilhar, não vão vender, não vão produzir junto. Então, esse país começa a diminuir produtos que viriam importados e começa a sofrer com inflação, desvalorização da moeda, porque hoje a economia é global, né? A globalização é presente em todos os países do mundo, todos. Então, assim, uma economia sendo globalizada, um país que fica de fora disso, ele perde demais. Então, o embargo econômico é isso, tá bom? Então, essa é uma crítica ao sistema socialista. Galera, quem faz muitas essas críticas ao sistema socialista é esse cara aqui, ó, Ludwig von Mises, acredita que o incentivo da troca eleva a qualidade dos produtos e a satisfação do comprador, porque ele está comprando um produto melhor. Então, veja só, estou competindo entre um e outro. Pelo mercado de trabalho, pelo mercado consumidor. Eu vou produzir coisas melhores para vencer o meu concorrente, tá bom? Logo, o sistema socialista, o trabalhador não teria o mesmo incentivo e produziria produtos de baixa qualidade. É difícil saber, como vocês vão ver aqui, ó, já que o sistema socialista teria que continuar produzindo para trocar com outros países, ou seja, é necessário um padrão de qualidade. Mas ele tem razão em muitas questões. A competição eleva o nível das pessoas, tá? Veja no esporte, por exemplo. O fim da propriedade privada não acaba com todas as desigualdades. Ainda por um bom tempo existirá diferenças educacionais e por um bom tempo a injustiça para com aquelas pessoas que estudaram mais acontecerá. Então, veja só, por um bom tempo a gente vai ter classes com memória, né, do que foi o sistema socialista, o sistema capitalista, conservadores, as pessoas conservadoras, que vão tentar manter o seu status quo, superioridade, riqueza, liberdades que tem, tudo mais. Então, não, o fim da propriedade privada não acaba com as desigualdades, com todas as desigualdades, tá? Isso ele tem razão, porque uma pessoa é totalmente diferente da outra, né? Diferente da outra. Então tem que tomar. Não existe igualdade plena, não existe. Isso daí é bem complicado. Impossibilidade de comparação de valor. Se eu produzo algo e vendo ele através de questão de trabalho, investimento de matéria-prima, eu sei o valor que aquilo lá tem. Agora, se vivemos num sistema socialista e o trabalho, né, o trabalho não é remunerado, e não tem um valor de propriedade de matéria-prima, como que a gente vai saber o valor de venda desse produto? É uma crítica também, tá bom? O que mais? Galera, aqui ó, mostra um esquema aqui para vocês, tá? Então, alterações das relações de produção. Aqui acontece a revolução. Olha lá, modo de produção capitalista, período de transição para o capitalismo, manufatura, sistema capitalista desenvolvido, grande indústria, né, que é a revolução industrial que vocês estão ligados, desenvolvimento das forças produtivas. Nós vamos ter a mudança de nobreza para burguesia e burguesia para proletário, e daí revolução, começa o socialismo, o modo de produção socialista, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Tenha ajudado. Abraço.